Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas, se assim não fosse eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar-vos lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Muito bom dia, com a bênção, com a graça de Deus, com a proteção do Senhor sobre a nossa vida, vamos marchar seguro na esperança, expectativa de vermos o céu se abrir, Jesus Cristo voltar, nos encontrarmos com o nosso Salvador e vivermos com Ele para todo sempre. Todos os dias nesse canal nós estudamos um capítulo da Palavra do Senhor e nessa manhã eu convido você a ter nas mãos a Palavra de Deus. No livro de Ezequiel, capítulo 7, o versículo 1 e o versículo 2. Veio ainda a Palavra do Senhor a mim dizendo: Ó tu, filho do homem, assim diz o Senhor Deus acerca da terra de Israel: haverá fim, o fim vem sobre os quatro cantos da terra. Deus é extremamente misericordioso, Deus é extremamente compassivo, mas Deus é intolerante para com o pecado. A graça do Senhor ela é infinita, mas um dia a graça de Deus não estará acessível aos seres humanos. Aqueles que desejam receber a salvação precisam hoje fazer as suas escolhas. Hoje é necessário decidir entregar o coração a Deus e viver uma vida exclusivamente para o Senhor. Deus é amor, Deus é paciente, Deus é benigno, mas Deus não suporta uma adoração dupla. Ou o coração é dele exclusivamente, ou o nosso coração irá pertencer a algum outro Deus. Há dois deuses. Ao mesmo tempo, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, ele não irá aceitar esse tipo de adoração. O capítulo que nós passaremos a estudar agora pela manhã é considerado como sendo uma lamentação, embora tenha sido escrito pelo profeta Ezequiel. A repetição mais comum que nós encontramos aqui nesse capítulo é: o fim vem. Haverá um fim. Deus, através da boca do profeta, estava dizendo que os seus juízos cairiam sobre Israel. Ele não teria piedade. Ele iria de fato disciplinar o seu povo. Eles deveriam ser levados para o cativeiro. Somente dessa forma, diante do entendimento divino, um coração duro como era dos israelitas poderia ser convertido, transformado e moldado num coração de carne. Ezequiel capítulo 7, o versículo 7, a Bíblia diz o seguinte: Venha a tua sentença ao habitante da terra, venha o tempo, é chegado o dia da tua turbação, e não da alegria sobre os montes. O que o profeta nesse momento estava falando era a chegada dos exércitos inimigos para destruir Judá e Jerusalém. Não seria um dia de alegria, seria um dia de tristeza. Não seria para regozijo, mas seria um dia de choro. A alegria que se dava no momento da colheita das uvas, das frutas, não seria dado nessas circunstâncias. Eles chorariam, eles lamentariam, pessoas perderiam a sua vida em decorrência de não entenderem, não aceitarem e não se voltarem para o Senhor. Os profetas do Antigo Testamento sempre falaram com muita ênfase sobre o dia do Senhor. Seria um dia de juízo, seria o dia que Deus iria julgar os seus filhos nessa terra. Não haveria piedade. A misericórdia de Deus nesse momento seria recolhida. O que de fato os israelitas veriam seria a justiça do Senhor sobre as suas vidas. Podemos observar logo no começo desse capítulo que Deus não tolera os orgulhosos, Deus não tolera os presunçosos, Deus ama os humildes, Deus ama aqueles que reconhecem os seus pecados e se debruçam diante de Deus e confessam as suas falhas. Mas aqueles que são presunçosos, que estão resistindo à voz do Espírito Santo a falar ao seu coração, o juízo de Deus irá cair sobre essas pessoas. Deus mesmo será o responsável para trazer justiça sobre aqueles que não lhe recebem, não lhe aceitam e não lhe veem como sendo digno de adoração e Senhor da sua vida. No versículo 10, os intérpretes compreendem que quando o profeta Ezequiel estava falando a respeito da vara que cresceu, ele estava se referindo aos caldeus que vieram sobre Judá e levaram cativos moradores de Judá. Oprimiram o povo de Deus, mas Deus permitiu que isso acontecesse em decorrência dos pecados do seu povo. Há dois pecados mencionados na Bíblia que são gravíssimos aos olhos de Deus e que essa tribo cometeu: o orgulho e a opressão. Seria Deus mesmo que iria derramar os seus juízos em decorrência do pecado do seu povo. Ezequiel capítulo 7, o versículo 12, a Bíblia diz o seguinte: Vem o tempo, é chegado o dia, o que compra não se alegra, e o que vende não se entristece, porque a ira ardente está sobre toda a multidão deles.
Um aspecto importante na vida dos israelitas estava na compra e na venda de terras. Segundo a lei dos israelitas em Deuteronômio, quando alguém adquiria um terreno de uma outra pessoa, ela não poderia continuar como sendo proprietário dessa terra até chegar o ano jubileu. Quando chegava o ano jubileu, essa pessoa teria que devolver aquela terra que ele tinha comprado para a pessoa que de origem tinha adquirido esse terreno. A venda de um imóvel, de um terreno em preço baixo, traria alegria para quem está comprando. Mas aquele que por herança tinha adquirido o seu terreno e estava vendendo para uma outra pessoa por alguma necessidade, ele o faria com tristeza, porque era sua herança, mas para suprir as suas necessidades, ele teria que vender. Ezequiel, nesse versículo, estava falando, já que o cerco está chegando, não haverá alegria em nenhuma das partes, porque os inimigos estão vindo. Essa terra será tomada, aqueles que têm alguma herança irão perder tudo o que construíram, porque a ira de Deus, o juízo do Senhor está mais próximo do que vocês estão imaginando. Aqueles que tinham alguma herança e que seriam levados para o cativeiro, que tivesse uma idade de aproximadamente 50 anos, se fosse para o cativeiro e vivesse lá os 70 anos que Deus tinha predestinado para todos aqueles que iriam para o cativeiro babilônico, já não teria mais oportunidade de voltar com vida para usufruir da sua própria herança. Além da incerteza em retornar para ajudar em Jerusalém depois do período de 70 anos, havia ainda a incerteza. No momento em que os caldeus e os babilônicos invadissem o território dos israelitas, muitas pessoas poderiam perder a sua vida, não teriam nem condições de chegar no território do inimigo, mas dentro da sua própria cidade, dos muros da sua cidade, poderiam perder a sua vida. Havia tristeza no coração de Deus em permitir que o seu povo passasse por esse momento, mas tinham sido escolhas de uma nação. Escolheram viver no pecado, escolheram andar longe do Senhor, estavam mais dispostos a adorar outros deuses feitos por mãos humanas do que seguir a fé, a religião dos seus antepassados. Nesse momento, Deus já não mais poderia fazer nada pelo seu povo diante das escolhas que cada israelita tinha tomado na sua vida. Os soldados israelitas que tinham mãos fortes, joelhos fortes, saúde para lutar, no momento em que ouvisse o barulho dos soldados adversários fora dos muros da cidade, as suas pernas tremeriam, os seus joelhos não conseguiriam ficar em pé, as suas mãos não estariam hábeis para lutar contra os seus adversários. Deus abençoou o seu povo de uma forma grandiosa. Deus chamou Abraão e falou para ele que Deus o abençoaria para que ele pudesse abençoar outras nações. Deus concedeu ouro para o seu povo, Deus concedeu a prata, Deus concedeu saúde, mas em vez dos israelitas usarem todas as bênçãos que Deus tinha lhe oferecido para adorar a Deus, eles usaram essas bênçãos para se curvar, para adorar, construir deuses feitos por mãos humanas e se debruçar diante deles. Eles acreditavam que esse tipo de adoração iria satisfazer as necessidades do seu coração, mas quem somente preenche o vazio da nossa vida, da nossa alma, é o nosso Salvador Jesus. É o Jesus que veio aqui a essa terra, morreu morte de cruz para nos dar o direito da vida eterna. Embora Deus tenha escolhido Jerusalém para que pudesse se tornar a sua habitação, Deus falou a Moisés, me faça um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Os israelitas tiveram a alegria de poder saber que Deus estava no meio do seu povo. Quando eles cometiam alguma falha, poderiam ir em direção ao templo, ali abrir o seu coração, Deus se manifestava, Deus se revelava, os pecados das pessoas eram perdoados e aqueles que estavam verdadeiramente convertidos, Deus mantinha o seu nome escrito no livro da vida. Mas foram os mesmos israelitas que fizeram Deus sair do templo, rejeitar o seu povo e permitir que os seus juízos caíssem sobre a nação de Israel. Por acreditar que Deus morava no meio deles, eles acreditaram que jamais poderiam ser vencidos por outras nações. Mas a presença de Deus era condicional. Deus esperava que eles servissem ao Senhor de coração por inteiro, mas eles estavam dispostos a servir a outros deuses e não adorar ao Deus Criador dos céus e da terra. Nesse momento de batalha, de luta e de provação, Deus permitiu que as escolhas que eles tinham tomado na vida fosse o resultado das suas próprias decisões. O versículo 26 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, Deus fala através de Ezequiel dizendo que os israelitas nesse momento buscariam ao profeta em busca de uma palavra de consolo, uma palavra feliz,
mas Deus, nesse momento, não mais iria responder ao seu povo. Eles buscariam, mas não teriam resposta. A verdadeira riqueza que os israelitas tiveram foram a palavra profética dada por Deus a Jeremias, Daniel e a Ezequiel e a muitos outros profetas. Mas o povo de Deus rejeitou a voz de Deus, tamparam os seus ouvidos, escolheram viver a sua própria sorte e nesse momento agora eles estavam pagando as consequências das decisões erradas que tomaram na vida. O capítulo 7 do livro de Ezequiel é um capítulo que nos apresenta o juízo de Deus. A graça, a misericórdia de Deus é apresentada em toda a Bíblia, mas nós não podemos nos esquecer. Deus queria ter uma nação santa, mas essa nação santa, chamada por Deus, não permitiu que Deus a santificasse. Eles escolheram viver a sua própria vida, escolheram servir aos seus próprios deuses. Nesse momento de aflição, buscar a Deus não seria a solução. É a razão pela qual da destruição, sofrimento, sendo levado para o cativeiro babilônico e também foram levados para o cativeiro dos caldeus. Todo esse sofrimento poderia ter sido poupado se ele se entregasse completamente nas mãos do Senhor. Todo o sofrimento seria revertido se eles vivessem exclusivamente para Deus. Mas pelo fato de não viverem exclusivamente para o Senhor, agora teriam que de fato pagar as consequências das suas próprias escolhas. Amigo, hoje é o dia das nossas decisões, hoje é o dia que precisamos santificar a Deus, o nosso direito de liberdade, colocarmos nas mãos do Senhor e quando tomarmos uma decisão, precisamos clamar ao céu, que nos tome nos seus braços para que possamos tomar as melhores decisões, fazermos as melhores escolhas. Querido Pai, em Tuas mãos nos colocamos, queremos viver para Ti, queremos que o nosso coração seja exclusivamente Teu. Perdoa as nossas falhas, perdoa os nossos pecados, nos dê a graça de vivermos exclusivamente para o Senhor, é o nosso pedido e a nossa oração, e nós fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você, que Ele tenha misericórdia de você, e sobre você nessa manhã Ele levante seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus. Amém.